Vamos lá, continuando aqui, né, nossos fatores que vão interferir na velocidade de uma reação. Já falamos do primeiro, concentração. Agora vamos para o próximo, tá? Que seria para a gente, nesse caso, né, o fator pressão, ok? E aqui, gente, a gente não pode esquecer, né, uma coisa. Quando a gente fala de pressão, a gente também pode falar de uma outra variável, né, que vai modificá-la, né? Pressão, ou também podemos falar do volume, né? Não nos esqueçamos aqui que pressão e volume são inversamente o quê? Proporcionais, tá bom? Então, no geral, a gente trabalha com pressão, mas a gente pode falar também sobre variação volumétrica, ok? O volume, desculpa, a pressão e o volume são capazes de interferir na velocidade de uma reação. No entanto, tá ok? A pressão vai ser algo que nós só vamos analisar ali caso exista gás dentro do seu sistema, tá? Então, a pressão ela só vai, né, ser interessante para a gente se existirem componentes gasosos. Eu posso ter um único gás, tá, gente? Não precisam ser todos os gasosos, não. Mas ali, obrigatoriamente, precisam existir componentes gasosos reagindo, tá? Por exemplo, se você tiver uma solução acontecendo em meio aquoso, uma reação, desculpa, acontecendo em meio aquoso, pressão não vai te interferir, não vai te interessar em nada, absolutamente nada. Eu preciso de gases ali dentro, tá bom? Então, para componentes gasosos. E aí, o que a gente pode levar em relação à pressão para a cinética química? Então, vamos, né, da mesma forma, trabalhar com dois sisteminhas. O sistema A, e aí se nós temos componentes gasosos, vamos pensar em um sistema fechado, tá bom? Porque senão o gás escapa e reação não existe. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha, né, essas duas bolinhas laranjas e duas bolinhas verdes dentro desse sistema fechado, né? Então aqui eu tenho uma pressão A e um volume A, ok? E vamos imaginar que na parte superior desse meu sistema exista um êmbolo. Existe aqui um êmbolozinho que pode ser modificado quanto à sua, né, extensão ali. Então, a sua altura, né, se nós estivermos analisando a altura aqui dele. Então, o que nós vamos fazer do sistema A para o sistema B? Aqui, ó. Então, o mesmo quadradinho. Agora eu vou empurrar esse êmbolo para baixo, fazendo com que ocorra um deslocamento e esse êmbolo, por exemplo, esse êmbolo, por exemplo, agora esteja nessa posição. Então, quando esse êmbolo foi empurrado para baixo, ele deslocou e empurrou, claro, também as unidadezinhas aqui, não é? Para cá, ok? Então, elas estão agora num volume B. Esse volume B é o volume A dividido por 2, tá? Eu empurrei esse êmbolo até a metade, ok? Beleza. A pressão B, portanto, vai ser o quê? O dobro da pressão de A, não é? Se o volume cai a metade, a pressão aumenta 2 vezes. Então, o que eu vou observar dentro desse recipiente? Não é? Se antes essa unidade verdinha ela fazia um deslocamento maior, não é? Para colidir com uma laranja, essa verdinha agora ela vai realizar um deslocamento menor até encontrar outras unidades do outro reagente que com ela vai reagir. Então, o que você acabou de perceber? Quando eu aumento a pressão sobre um sistema, o número de colisões efetivas que aquela unidade vai realizar por unidade de tempo, né, por segundo, ela vai ser maior. Então, vão existir mais colisões no mesmo tempo. Então, aqui, a gente de cara já pode levar em consideração que o aumento da pressão, provoca o quê? Aumenta o número
de colisões efetivas. Se aumenta o número de colisões, gente, as efetivas também, óbvio, vão aumentar, tá bom? E, portanto, aumenta a velocidade da reação. Vou colocar assim, logo maior a velocidade, ok? Então, aumentando-se a pressão sobre um sistema gasoso e provocando uma variação volumétrica, eu também estou aumentando a concentração do meu gás, né, gente? No caso dos gases aqui, essa relação ela é direta, não é verdade? Então, o gás está mais concentrado, ok? Então, vão ocorrer mais reações aqui, ok? Legal. Então, pressão vai ser importante, desde que eu tenha componentes gasosos, tá? Pelo menos um no reagente, ok? Então, legal. Então, pressão é um fator importante. Vamos para o próximo, terceiro, tá? São 5 os principais. Esses 3 primeiros que eu estou falando com vocês são mais diretos, mais objetivos, tá? Os 2 últimos, a gente tem um nível de detalhamento maior, podemos dizer assim. Então, vamos lá. Qual seria o terceiro fator aqui capaz de interferir na velocidade de uma reação? Seria o fator superfície de contato. A superfície de contato é um fator importante para a gente ao analisarmos a cinética. Só que essa superfície de contato ela vai ser importantíssima para componentes sólidos. Quando nós falamos em superfície de contato, nós estamos analisando ali sólidos presentes nos reagentes, tá? E isso vai interferir muito na velocidade da reação. Então, pensemos aqui num exemplo. Ó, vamos para um exemplozinho. Eu vou pegar zinco sólido, que é um metal, né? Vou reagir com ácido clorídrico, que é aquoso, ok? Vou gerar um sal, que é o cloreto de zinco aqui, aquoso também, e vou gerar gás hidrogênio. Então essa é uma reação importante para a gente na inorgânica, né? Metal mais ácido gera sal e gás, hidrogênio, né? Só que vamos trabalhar a superfície de contato nesse processo. E aí, vem comigo, aqui ó. Eu vou criar 2 situações, uma situação A e uma situação B. Então aqui ó, um sistema A e um sistema B, ok? E aí, eu vou pegar o meu recipiente, né, no qual o ácido está presente, tá? Ou o metal primeiro e eu derramo o ácido por cima, tanto faz, né? Não faz muito sentido você ficar derramando o ácido, né? Mas na prática aqui daria na mesma. Então, só é mais perigoso. Então, eu vou pensar em 2 possibilidades. Olha aqui, ó. Eu tenho a minha soluçãozinha do ácido e não interessa como, né? Você colocou o zinco lá dentro. Você colocou um pedaço de zinco. Uma barrinha de zinco foi colocada lá dentro. Legal. Né? Um pedacinho de zinco aqui. Ok, bonitinho, né? Legalzinho. Está lá o zinco metálico. E o ácido vai reagir com esse zinco na sua superfície. Tá? Esse ácido, gente, ele ataca o metal de fora para dentro. Não é? Então, eu vou reagir com essa superfície, né? Com a superior, com a inferior, com todas as faces que eu tenho aqui, que são 6. Né? Então, nós vamos reagir ali, né? De tal forma que o ácido ataca o metal de fora para dentro. Legal, ok. E aí, com o passar do tempo, imagine que eu tenho esse ácido aqui, ó. Com o passar do tempo, à medida que eu reajo nessa superfície, eu exponho a superfície de baixo. E assim ele vai reagindo, né? O volume desse metal vai diminuindo até que ele ali seja totalmente consumido. Legal. Ok. Então ele vai reagir pela sua superfície. Tá? Aí, o que nós vamos fazer? Olha aqui, ó. Eu vou pegar essa mesma barrinha. Então, vou pegar uma outra barrinha idêntica a ela, né? Porque aquela ali não tem como pegar mais, né? Ah, tem síncros, eu enfio a mão aqui e tiro o metal. Né? Só se for com o cotoco da sua mão. Porque na hora que você enfiar a mão nesse ácido concentrado aqui, ele vai
né, te atacar. Então, aqui, ó, vem cá. Muito cuidado, tá, gente? Ácidos fortes, então, são extremamente corrosivos, principalmente em altas concentrações, tá? Não só o clorídrico, mas outros também. E não se esqueçam, as bases fortes também são muito corrosivas, tá? E aí, eu vou pegar essa mesma barrinha e eu vou quebrá-la em 4 pedacinhos. Então, aqui, ó. Eu vou pegar essa mesma barrinha e eu vou quebrá-la em 4 pedacinhos. O que vocês vão perceber aqui? 4 não, vou quebrar em 3 por causa do tamanho do desenho aqui. Quebrei em 3. Opa. Aqui, ó. Quebrei essa barrinha em 3 pedaços. O que isso quer dizer? Uai, peraí. Se eu corto essa barra ali, essa superfície aqui, ó, e essa superfície que está aqui dentro, ó, do lado de cá, que não está representado, né? Essa superfície aqui e essa superfície que está aqui, ó, né, na lateral, mas está do lado de cá, essas superfícies, antes elas não estavam expostas e agora elas estão. Então, o que eu percebo aqui, ó? Se eu fizer aqui em 2 dimensões, talvez fique mais simples ainda, ó. Olha lá. Aqui, ó. Se eu tiver uma barrinha, a superfície de contato dela é essa. Se eu fragmentar essa barra, olha lá, cortei ela, o que eu percebo? Que essa superfície aqui, ó, estas superfícies, né, antes elas não estavam expostas, agora elas estão. Então, eu vou continuar tendo essa superfície anterior, mas eu, ao fragmentar, exponho mais superfície. E o que isso quer dizer? Que vão acontecer mais o quê? Mais colisões. Então, aqui, ó, a velocidade vai ser maior no B. Simples assim, tá bom? Então, a gente tem que levar em consideração que quanto maior o grau de fragmentação, maior a superfície exposta. Ok? Logo, maior o número de colisões. De colisões efetivas, né, por unidade de tempo ali. Ou seja, nós estamos falando, claro, de velocidade, né, gente? Então, a reação, obrigatoriamente, ela fica mais rápida, tá bom? Então, aumentando a superfície de contato, a reação fica mais rápida. Quer ver um exemplo muito comum, muito contextualizado? Sal de fruta, né? Normalmente, quando a gente toma, ele pode vir de 2 formas. Ou ele vem um comprimidozinho, né? Bem parecido com aquelas pastilhas, vitamina C e tal, e alguns já vêm em pó. Então, na hora que você abre e põe a pastilha na água, você olha para ela, ela olha para você e você espera. Simples assim, né? Ela se dissolver. Aí, antigamente, o que a gente fazia? Colocava a pastilha e ficava batendo a colher nela para ela se quebrar, fragmentar logo, né? Hoje, você já compra praticamente só em pó, né? Então, na hora que você abre e joga o pozinho lá, você já vê aquela efervescência enorme no copo. E o que isso quer dizer? Que a reação ali é muito mais rápida, tá bom? O desprendimento de gás demonstra isso. E aí, depois você, né, dá o guti-guti ali e resolve o seu problema, tá? Então, concentração, pressão, né, ou volume, e superfície de contato. São os 3 primeiros. Agora nós vamos para o 4º e para o 5º, que a gente vai ter um nível de detalhamento maior, ok? Então vamos lá. Qual seria esse próximo fator, né? É um fator talvez até previsível para a gente, né? Ele é muito comum de se observar. E a gente aqui, né, tem muita coisa a falar sobre ele, que é o fator
temperatura esse fator temperatura ele é muito importante, tá? Quando a gente, por exemplo, compra um alimento, a gente, não todos, claro, né? Mas, por exemplo, você compra um leite, você abre esse leite, enche um copo e tudo mais, depois, para onde você leva esse leite? Para a geladeira. Por quê? Porque na geladeira, caso você não use totalmente, né? Ele vai demorar muito mais tempo para estragar. Mas se você abrir esse leite, né, num dia quente como, né, nós estamos atualmente, e você deixar esse leite fora da geladeira, às vezes no final do dia já não está legal. Por quê? Porque em temperaturas mais altas, as reações acontecem mais rapidamente. Ele estraga mais rápido. Simples assim, não é? Então, temperatura aqui, né? O que a temperatura mede para a gente? Então, ela mede, né? A energia cinética média das unidades de um sistema. A energia cinética ela essencialmente mede isso, né? O grau de agitação que as moléculas, átomos, íons ali dentro vão apresentar, tá bom? Se eu meço uma temperatura de 20 graus e meço uma temperatura de 50 graus, a 50 graus as unidades ali têm uma energia cinética média mais alta, tá bom? Agora, a temperatura, gente, a gente não pode esquecer que ela é uma medida média, tá bom? Ela fornece a média. Porque, por exemplo, quando você pega um copo d'água, né, e enfia o termômetro ali dentro, aquele termômetro ele só te dá um valor, ok? Em qualquer região que você vá ali naquele líquido, né, mais próximo à parede, ao fundo, mais ao centro, ele vai te dar um único valor específico, né, à superfície. Então, ele está medindo a média, ok? Agora, se ele mede a média, eu tenho que pensar em outra coisa, que é o seguinte, aqui ó, em todo sistema, a distribuição média de energia é dada por. E aí a gente tem uma curva muito importante dentro da cinética, né? Dentro da química como um todo, que a gente precisa conseguir analisar, tá bom? Então, olha o que nós vamos ter aqui, ó. Nós vamos ter um gráfico muito legal. Aqui, no eixo X, a gente tem energia cinética, ok? E aqui, gente, o Y não tem muito significado para a gente não, tá? Mas aqui eu vou colocar o seguinte, ó. A área do nosso gráfico, ela é igual ao número de unidades. É o número de moléculas que eu tenho ali dentro, por exemplo, tá? Então, todo sistema tem uma distribuição média igual essa curva fornece. Aqui, ó. Todo sistema ele vai ter exatamente essa distribuição de Boltzmann, né? Como essa curva se chama. Aqui, como ler esse gráfico? É isso que a gente tem que conseguir fazer. Aí vem cá, comigo. Eu vou dividir esse gráfico em 3 regiões. Primeira região, olha aqui, ó. Eu vou pegar uma altura igual, tá? Vou pegar essa altura aqui como padrão, beleza? Então aqui, ó. Se eu pegar essa altura como padrão, tá? O que eu percebo aqui, ó? Eu percebo que, olha só, essa primeira área aqui, ó, a área é a quantidade de unidades, beleza? É a quantidade de moléculas, átomos, íons que eu tenho ali. O que eu percebo aqui para esse gráfico?
que nessa área que eu peguei, não é? Existem muitas ou poucas, ou maioria ou minoria se comparada com um todo. Aqui eu tenho uma minoria de moléculas, né? Vamos pensar no sistema molecular. Eu tenho uma minoria de moléculas, legal, porque a área é menor, né? Agora, se o eixo X é energia, nessa área eu tenho moléculas com muita energia ou com menos energia? Uai, gente, se a energia aumenta para lá, aqui é baixinho. Então eu tenho aqui, ó, uma minoria com, né, baixa energia. O gráfico só me mostra isso. E se eu for lá para frente, ó, o que eu obtenho aqui? Eu tenho uma outra área. Essa área é a quantidade de moléculas, certo? Certo. Que a maioria ou minoria em relação ao todo? É uma minoria. Mas com uma energia o quê? Se a energia está aumentando para cá, quem está aqui à direita, gente, tem uma energia mais alta. Então eu tenho uma minoria com alta energia cinética. Então esse gráfico me diz exatamente isso. Que dentro de um sistema eu tenho uma parcela pequena com uma energia baixa, uma parcela pequena com uma energia alta, e eu tenho dentro do meu sistema uma maioria com energia cinética mediana, né? Não é nem tão baixa quanto a área de lá, nem tão alta quanto a área de cá. Quando você, né, vai dentro de um copinho d'água e enfia um termômetro, né, para medir a temperatura, portanto, ter uma ideia da energia cinética, o termômetro vai fazer a leitura da média dessas energias, tá ok? Então ele não mede nem só essa, nem só essa, nem só essa. Ele mede o conjunto como um todo, combinado? Então, em todo sistema, a gente vai ter uma distribuição energética como essa, beleza? Então, uma minoria com energia mais baixa, uma minoria com energia mais alta e uma maioria com uma energia mediana ali, intermediária entre as duas. Beleza? Então, calma lá. Só mostrei para vocês a distribuição. O que isso provoca, né, no todo, em relação à velocidade da reação, você vai ver no próximo vídeo. Até daqui a pouco.